Olá pessoal, meu nome é Ana Flávia. Dando continuidade ao vídeo anterior, que eu falei sobre a submissão da documentação do paciente para início do tratamento com os alinhadores Estética Aligner, eu vou falar para vocês agora detalhadamente como preencher a ficha de planejamento que está no site. Então vocês vão entrar aqui no site esteticaaligner.com.br, vão entrar na área sua, de credenciado, sou um doutor. E aqui na área de credenciado, que você já vai ter colocado o seu login e senha, você vai entrar aqui, ó, login. E aí nós vamos entrar na área que vocês vão preencher os dados dos pacientes para começar o tratamento. Então nessa parte aqui, Ortolab, vocês vão entrar e nessa parte aqui, pacientes, você vai cadastrar seu novo paciente. E eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou colocar novamente o nome de um paciente aqui para vocês, para dar continuidade, para poder, a partir dessa página aqui, vai abrir a página da ficha do planejamento. Então vocês vão preencher esses dados, isso eu falei no outro vídeo, vão salvar. E aqui nas fichas nós vamos detalhar agora nesse vídeo, que é a ficha de planejamento, que é a ficha que você vai preencher toda vez que você for começar um caso com os alinhadores. Então vamos colocar nova ficha. Então vai começar aqui o preenchimento. Checagem virtual 3D é aquela simulação dos movimentos que vão ter durante o tratamento. É bem importante você pedir essa checagem virtual, porque vai servir tanto para você mostrar para o paciente como ele está e como ele vai ficar no final, e também para você mostrar para outros pacientes. Serve para você guardar no computador e servir como um exemplo para outros pacientes também do tratamento. Então vamos dizer que esse paciente é classe 2, se aparecer outro paciente classe 2, você vai ter como mostrar esse planejamento para ele também. Então é interessante para você passar confiança para o paciente, que ele vai ver realmente como ele vai ficar ao final, vai ter uma previsão, a previsibilidade do tratamento, algo que é diferente dos outros tratamentos, que o paciente nos outros tratamentos ele não tem uma segurança de como vai ficar. Tendo a checagem virtual, você vai mostrar os movimentos, durante a passagem do videozinho, que é um videozinho, que depois eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês também como é que é essa checagem virtual. Então é um vídeo que vai mostrar no início como ele está, e as principais movimentações e como ele vai ficar no final do tratamento. Então essa simulação ela vai pelo e-mail, por e-transfer, você abre e salva no seu computador. Então eu sempre coloco sim. Vamos dizer que você passou as informações para o seu paciente e ele não tem certeza se ele vai querer fazer o tratamento. Você pode falar para ele que você pode mostrar primeiramente como que vai ficar o tratamento por essa simulação 3D, e depois você pode aprovar ou não para a confecção dos alinhadores. Se você vai partir para essa alternativa, você vai marcar isso aqui, ó, aguardar aprovação para a realização de alinhadores. Então você vai receber primeiro a checagem e depois autorizando que os alinhadores vão ficar prontos, vão ser confeccionados e você vai receber pelo correio os alinhadores, certo? A checagem vai por e-mail. E os alinhadores, a primeira sequência de 4 alinhadores vem pelo correio. Se você não marcar isso aqui, aguardar, marcar só sim, vai vir a checagem e também já vai ser confeccionado na mesma instância os alinhadores, tá? Não vai vir primeiro a checagem e depois os alinhadores. Eles vão ser feitos quase ao mesmo tempo. Então é como se você já aprovasse para fazer o tratamento, a checagem e também a confecção dos alinhadores, certo? Se você não quiser, você marca não. Essa checagem virtual ela é paga separadamente dos alinhadores. Tem um custo separado dela que vai vir também no boleto junto com os alinhadores para você pagar. Tá certo? Você só paga uma vez essa checagem virtual 3D. Ela é paga de forma separada do que o pagamento dos alinhadores. Você quer tratar quais arcadas? Superior, inferior ou todas? É difícil um caso que você pode tratar somente uma arcada, a não ser que o paciente já tenha usado o aparelho e teve uma recidiva, vamos dizer assim. Então, se teve recidiva em uma das arcadas, eu posso tratar tranquilamente essa arcada e ficar bom o tratamento, ficar 100% esse tratamento. Ou então, vamos dizer que o paciente não quer, ele mesmo não quer tratar as duas,
só quer fazer um alinhamento, só quer fazer um tratamento mais limitado. Aí eu posso também marcar uma das duas. Se você quer um caso completo, quer que termine 100% esse caso, o paciente nunca usou aparelho, ele quer tratar, tá a fim de tratar de forma para ficar ali 100% corretas as arcadas, então você vai marcar ambas. Vamos pôr aqui só para ter de exemplo. A expansão superior, eu quero ou não? É muito importante você marcar, a maioria dos casos que tem apinhamento, ou classe 2 ou 3, a questão da expansão superior. Por quê? Toda vez que você consegue a expansão, você consegue naturalmente espaço para os dentes que estão ali apinhados. E se você marcar não, qual a forma que vai conseguir espaço? Às vezes os dentes já estão projetados para o vestibular. Então vai ser necessário slice. Dependendo do tamanho do dente, você não pode fazer slice. Então já limita os seus resultados. E a maioria dos pacientes que tem apinhamento, que tem os dentes tortos, tem arcadas pequenas, arcadas atrésicas que precisam de expansão. Então, na maioria dos casos, a gente sempre marca sim para os dois. Isso é de praxe. Quais casos que eu não vou marcar expansão? Casos que têm excesso de espaços, de astemas, e a arcada já é grande. Então, o próprio paciente já fala, eu tenho muitos espaços, minha boca é grande. Você mesmo já percebe. Isso é uma minoria dos pacientes que tem esse caso de ter arcada grande e ter espaços, né? A maioria não tem espaço e tem os dentes tortos ou apinhados. Então, a gente quase 95% marca sempre sim, nos dois. Desgaste interproximal, que são os slices ou stripping. Aceita ou não aceita? Isso aqui, na verdade, você que tem que saber. O dente, ele é passível de desgaste? Ele tem discrepância? Ele é um dente que tem excesso de esmalte mesodistal? Pode fazer esse slice? Pode diminuir esse tamanho mesodistal? Pode, eu coloco aceita. Não pode, que os dentes já são estreitos, já não tem grande quantidade de esmalte, eu vou pôr não aceita. Então, vamos colocar aqui não aceita como exemplo. Vamos dizer que o paciente tem dentes estreitos e também você não quer planejar esses slices, já que você marcou expansão, né, que é um tratamento mais conservador. O comprimento do arco, você vai manter, você vai distalizar, vai mesializar os dentes. Então, aumentar seria distalizar os dentes, né, a cacada vai ficar mais comprida. Reduzir seria mesializar os dentes. Se tiver um caso com diastemas que pode perder a ancoragem, ou casos que o paciente perdeu algum dente, premolar ou molar, que você venha a perder a ancoragem dos molares para fechar esse espaço. Então você põe reduzir. Isso nas duas arcadas. Então vamos dizer que o paciente tem todos os dentes e não tem necessidade nem de distalizar nem de mesializar. Então vou colocar manter. Dentes a serem melhorados aqui a posição. Quero movimentar todos? Geralmente o siso não, né? Então a gente marca aqui melhorar em todos. Isso você vai seguir em todos os dentes que você quer movimentar. Se forem todos, você vai marcar de 7 a 7, superior e inferior. Aqui eu não vou marcar para questão de tempo, para o vídeo não ficar longo, tá certo? Linha média. Tem desvio de linha média? Como é que eu vou ver isso? Você sempre vai ver a linha média em relação à linha média da face. Então eu vou colocar, se a linha média estiver certa com a linha média da face, e tiver tudo ok as duas, né, tanto superior quanto inferior, eu vou colocar manter. Se eu precisar movimentar alguma linha média, para onde que vai ser? Qual linha média que está desviada? Se eu precisar movimentar, por exemplo, a superior para a direita, vou anotar aqui e quantos milímetros. Isso aqui você tem que levar em consideração quanto que tem de movimentação que é necessário. Geralmente a linha média que precisa de mais de 2 milímetros para ser corrigida, tem também desvio dos caninos, né? Um dos caninos pode estar em classe 2 ou 3. Então, esses casos são casos que demoram mais tempo para ser resolvido, né? Para ser consolidada a movimentação. Então, quanto mais linha média para ser corrigida, mais tempo de tratamento. Isso eu já estou passando uma informação acerca de tempo de tratamento para vocês. 1 a 2 são casos mais simples, então resolve-se às vezes ali com a própria movimentação dos dentes, expansão, geralmente já consegue se resolver 1 a 2 milímetros de desvio de linha média. Mais do que isso, muitas vezes os caninos ali, um deles está em classe 2, precisa de distalização de molar, etc. Então, geralmente, mais de 2 demora mais tempo. Então, vamos deixar como manter as duas, só por questão de exemplo. Isso sempre avaliar, tá? O paciente com a boca entreaberta e a linha média dos dentes em relação à linha média da face. Relação sagital. O paciente tem classe 2? Tem classe 3?
Se ele tem, eu vou marcar melhorar a classe 2 ou melhorar a classe 3. Bem simples, ó. Se não tem, se ele é classe 1, manter. Sobre a mordida, que é o overbite, sobresaliência, overjet, quero melhorar? A maioria deles tem que melhorar, né? Dificilmente alguém tem as duas certinhas ali e precisa de tratamento. Então vamos melhorar para as duas. Espaço superior, tem espaços? Tem diastemas? Se eu tenho espaços, eu vou colocar se eu quero fechar ou se eu quero criar espaços também. Se eu quero manter. Quando que eu quero manter os espaços? Quando o paciente vai fazer uma reabilitação depois, por exemplo, quer fazer uma lente de contato, tem os dentes conoides. Então, nesse caso, eu vou manter. Ou então ele perdeu um molar, um premolar e vai fazer implantes. Então, tem que colocar manter também. Fechar espaços possíveis. Tem diastemas, mas eu posso fechar os espaços que tem ali todos. Aí eu ponho fechar espaços. Criar espaços, vamos dizer que você quer o tratamento para abrir um espaço, para recuperar o espaço para o implante. Então eu coloco aqui, criar espaços. Então não é nada tão complicado assim, né? É questão de você fazer um planejamento, saber se você pode fechar os espaços, se você quer criar espaço, por exemplo, para diastemas, ou até para uma lente de contato, vamos dizer assim, às vezes o paciente não tem, né, esse espaço, ou se você quer manter. Vamos por manter, como se o paciente não tivesse espaço ou já tem um espaço e você quer deixar da forma que está. Contenções, se você quiser desde o início, você já pode selecionar a quantidade de contenções que você quer, ou então você pode deixar isso mais para frente. Vou deixar isso aqui para uma segunda fase, quando tiver perto de finalizar, eu peço as contenções. Não vou pedir nesse momento. Se eu fosse pedir, eu posso escolher a quantidade, uma ou duas. Se eu quero menos espessa ou mais espessa. Quando que é interessante colocar mais espessa? Quando o paciente tem, por exemplo, um bruxismo, tem uma quantidade de apertamento considerável. Lembrando que, dependendo da quantidade da frequência e tudo, da gravidade do bruxismo, o ideal é a placa mio-relaxante, não é a contenção simples, né? A placa do alinhador como contenção. O ideal é você fazer a contenção, uma placa mio-relaxante ao invés de fazer essa daqui, que essa daqui vai vir com a forma dos dentes parecida ali com o alinhador que ele estava usando, certo? Se ele tiver um bruxismo excêntrico, que ele range para os lados, vamos dizer assim, ele vai rasgar a placa no final. Então é ideal você fazer uma placa meio relaxante. Mas se ele não tiver nenhum problema nesse sentido, você pode assinalar a quantidade e colocar, por exemplo, menos espessa. A quantidade é interessante você alertar o paciente que essas contenções vão durar uma média de 4 meses, que a cada 4 meses ele vai ter que voltar ao seu consultório para estar fazendo essas trocas e a manutenção do resultado final, né? Então, para manter o resultado, tem que manter as contenções. Mantém mais tempo no começo e depois vai usando para dormir e assim por diante, mas tem que mantê-las ali, porque como é um aparelho removível, não pode liberar das contenções, certo? Então você vai estar sempre olhando esse paciente, fazendo limpeza e trocando essas contenções periodicamente, cerca de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, você faz uma nova contenção. É interessante fazer duas, porque se ele sumir uma, ele não fica sem nada, né? Então eu sempre peço duas quando eu peço. Uma fica de reserva, porque se quebrar ou ele sumir a que ele está usando, ele tem outra ali para não ficar os dentes, dependendo de onde ele está, se ele estiver viajando, imagina, até ele voltar para o consultório, o dente entortou. Então não vai ser mais contenção, né? Nas observações eu vou colocar aqui alguma característica que não está escrito ali, por exemplo, posso escrever que o paciente tem mordida cruzada, por exemplo, cruzada posterior, posso colocar que ele tem mordida aberta anterior, essas coisas que não estão escritas ali, por exemplo. Posso falar qual é a queixa principal do paciente aqui e daí por diante. Tudo que eu achar que é mais importante. Um dado importante também que vocês podem anotar nas observações é que o paciente, se ele viaja sempre. Então, eu posso escrever paciente viaja constantemente. Posso colocar constantemente. Eu posso colocar aqui que é necessário, por exemplo, maior quantidade de placas, né? É necessária a confecção, por exemplo, de 6 séries ao invés de 4.
Porque se você não escrever nada, vão vir sempre de 4 em 4 séries, para 4 meses. Se o paciente viaja constantemente, às vezes você vai ter que adequar a quantidade de séries até para ele levar para uma viagem, vamos dizer assim, para ele não ficar sem tratamento. Então eu posso colocar se eu quero mais séries, se eu quero menos séries, né? E se o paciente tem um comprometimento periodontal, que precisa de uma força mais reduzida. Isso tudo eu vou escrever aqui, todos os detalhes a mais que não vieram escritos aqui, tá certo? Eu terminei todo esse planejamento, confiro para ver se está tudo certo e salvo. Aqui vai pedir para confirmar, então eu vou confirmar e isso vai ficar guardado aqui a data e junto ao nome do seu paciente. Quando eu for anexar os dados aqui do paciente, vai estar essa ficha cadastrada. Quando você enviar os modelos, né, de gesso para início do tratamento, você envia os modelos de gesso e a placa em cera por correio. Então, quando chegar lá na empresa, na Estética Liner, eles vão olhar aqui no site se você fez essa ficha de planejamento. Então, é ideal que você planeje aqui, preencha essa ficha de planejamento, porque eles vão conferir tanto essa ficha de planejamento, se está aqui, quanto a documentação do paciente, certo? Então, eu tenho que anexar, juntamente com a ficha, as fotos, as radiografias e os laudos em JPEG aqui também, que isso tudo tem que estar certo para ser confeccionados os alinhadores. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço aqui a atenção de vocês. Se vocês gostaram, dão um joinha. No próximo vídeo eu vou falar então do setup virtual, né, que eu comentei ali no começo, desse check-up virtual, como que ele é e como que a gente pode apresentar isso para o paciente. Então, até o próximo vídeo.